você sobreviveria no Brasil de 1900? Imagine que você, um viajante do tempo, acordou no Brasil de 1900. Não há eletricidade em casa, smartphones, supermercados ou transporte público moderno. A vida é difícil, desafiadora e, para a maioria, uma luta diária pela sobrevivência nesse tempo. Você é uma pessoa comum, um trabalhador rural no interior de São Paulo, que decide migrar para a cidade em busca de melhores oportunidades. A cada passo, a pergunta ecoa: você sobreviveria no Brasil de 1900? Sua mãe Ana já está acordada, atiçando o fogão a lenha para aquecer uma panela de café ralo, adoçado com um pedaço de rapadura que ela guarda como se fosse ouro. O caminho até o cafezal é uma trilha lamacenta e suas alpercatas afundam na terra molhada, fazendo um som pegajoso a cada passo. A fazenda é imensa, com fileiras intermináveis de pés de café que se estendem até o horizonte, os grãos vermelhos brilhando sob a chuva. Cada cesto cheio é contado pelo capataz, e seu pagamento depende da quantidade que você colhe. Você sente o suor escorrer pela testa, misturando-se com a sujeira do cafezal. O capataz passa de tempos em tempos, gritando ordens ou apontando para trabalhadores que estão desleixados. Você já ouviu histórias de castigos, trabalhadores amarrados ou espancados por desobediência, mas nunca viu isso acontecer. Ainda assim, a ameaça é suficiente para manter todos na linha. As fileiras de pés de café parecem infinitas, e o horizonte é marcado por morros verdejantes cobertos de mata. Um trabalhador mais velho, chamado Seu Zé, fala sobre São Paulo, onde dizem que há fábricas que pagam em dinheiro, bondes que se movem sem cavalos e ruas iluminadas por lampiões a gás. Você ouve com atenção, imaginando como seria viver em um lugar assim. Seu Zé alerta que a cidade é perigosa, com doenças e ladrões, mas também diz que há oportunidades para quem é corajoso. Você sente uma chama de esperança acender no peito. Talvez a cidade seja sua chance de escapar do ciclo de pobreza da fazenda. Você ouve os pássaros cantando menos bem-te-vis e sabiás, e o som distante de um carro de boi rangendo na trilha. Alguns trabalhadores cantam músicas em italiano, com melodias melancólicas que falam de saudades da terra natal. Outros contam causos, histórias de assombrações nos cafezais, ou de tesouros escondidos pelos antigos escravizados. Você ri de uma história sobre uma mula sem cabeça que assustou um capataz, mas no fundo, sente um arrepio. O interior é cheio de lendas, e você cresceu ouvindo contos de lobisomens e almas penadas. Você mantém a cabeça baixa, focado nos grãos, tentando ignorar a dor nas costas e o cansaço nos braços. A chuva escorre pelo seu chapéu de palha, molhando suas costas, e o chão lamacento faz você escorregar. Ele fala sobre a Itália, sobre as vinhas e os campos de trigo que deixou para trás, e sobre sua esperança de economizar dinheiro para comprar uma terra no Brasil. Há crianças trabalhando também, algumas com apenas 10 ou 12 anos, carregando cestos menores ou ajudando a separar grãos. Você se senta sob a sombra de uma árvore, com as pernas doloridas e as mãos ardendo dos cortes dos galhos. Abre sua marmita e encontra o feijão frio, misturado com farinha de mandioca e um pedaço pequeno de carne seca, um raro luxo que sua mãe conseguiu na venda. Você come devgalan, saboreando cada mordida, pois sabe que não haverá mais comida até a noite. Giovanni se senta ao seu lado, com sua própria marmita menos um pedaço de pão duro e um pouco de polenta que ele trouxe da Itália. Ele oferece um pedaço, e você retribui com um pouco de farinha. A troca é comum entre os trabalhadores. É uma forma de sobreviver e criar laços. Você se lembra de quando começou a trabalhar, aos 8 anos, e sente um aperto no coração por seus irmãos mais novos, que logo seguirão o mesmo caminho. A educação é um luxo distante. A escola mais próxima fica a horas de distância, e o trabalho é prioridade para famílias como a sua. Você conta sobre sua vida na fazenda, sobre como seus avós eram escravizados na mesma terra onde você agora trabalha, e como a liberdade não trouxe as mudanças que eles esperavam. Giovanni escuta com atenção, e você sente uma conexão, mesmo com as diferenças culturais. Ele oferece um gole de água de sua cabaça, e você retribui com um pedaço de rapadura que guardou no bolso. A amizade entre vocês é um pequeno alívio em um dia de trabalho árduo. Suas mãos, calejadas de anos de trabalho, movem-se rápido, mas você sabe que qualquer erro, menos como misturar grãos verdes com maduros, pode reduzir seu ganho. O facão na cintura é usado para cortar galhos ou limpar o terreno, mas o trabalho principal é manual.
repetitivo e exaustivo. Você precisa encher pelo menos 3 cestos hoje para garantir um vale decente. Mas a chuva dificulta tudo, tornando os grãos escorregadios e os cestos mais pesados. Você trabalha como meeiro, o que significa que sua família cultiva uma pequena parcela de terra em troca de uma fração da colheita. Na prática, porém, o sistema é cruel. A maior parte do que você produz vai para o fazendeiro e você é pago com vales que só podem ser usados na venda da fazenda, onde os preços são altos. É comum terminar o mês devendo mais do que ganhou, preso a um ciclo de endividamento que lembra os tempos da escravidão. Você ouviu histórias de trabalhadores que tentaram fugir das dívidas, mas foram capturados pelos capatazes ou até pela polícia local que serve aos interesses dos fazendeiros. Você se aproxima do fogão, sentindo o calor reconfortante contra o frio da manhã, e pega uma caneca de lata. Há brasileiros como você, descendentes de escravizados e imigrantes italianos recém-chegados ao Brasil em busca de uma vida melhor. O governo brasileiro incentivou a imigração europeia para suprir a falta de mão de obra após a abolição. Mas isso criou tensões. Muitos brasileiros se ressentem dos imigrantes, que competem pelos mesmos trabalhos. Ainda assim, você troca um aceno com Giovanni, um italiano magro e falante que trabalha ao seu lado. Ele tenta ensinar você a dizer pioggia, e você ri, imitando o som estranho da palavra. Mas o capataz, Senhor Manuel, montado em um cavalo e segurando um chicote que nunca usa, mas que serve como ameaça, grita para começarem logo. Você sente um nó no estômago. O dia será longo, o café é amargo e fraco, mas aquece suas mãos e dá um pequeno alívio. Ao lado, há um pedaço de pão de milho endurecido do dia anterior e uma fatia de mandioca cozida, embrulhados em um pano. Você come rapidamente, sabendo que o capataz da fazenda, um homem chamado Senhor Manuel, não tolera atrasos. Antes do ser, sua mãe lhe entrega uma marmita menos um embrulho de pano com feijão, farinha de mandioca e, com sorte, um pedaço de carne seca que ela conseguiu na venda da fazenda. Você pega seu chapéu de palha, um facão para o trabalho no cafezal e um pano velho para se proteger da chuva. O dia de trabalho está começando. Vamos descobrir. Você acorda sobressaltado com o som estridente do sino da fazenda. São 4 da manhã e a escuridão cobre o céu no interior de São Paulo. Na região de Campinas, a casa é pequena, com apenas 2 cômodos, uma sala que serve como cozinha e área comum e um canto onde você, seus pais, José e Ana, e seus 2 irmãos mais novos, Manuel e Rosa, dormem. Sua família é descendente de escravos, libertos em 1888 pela Lei Áurea. Mas a vida na fazenda de café onde você nasceu não mudou muito desde então. A abolição trouxe liberdade no papel, mas não terras, educação ou oportunidades. Você calça um par de alpercatas gastas, feitas de corda e pano, e veste uma camisa de algodão grosseiro, remendada várias vezes, e calças que já viram dias melhores. Suas roupas estão penduradas em um prego na parede, pois não há armário ou cômoda. Onde você vive em 1900, a chuva tamborila no telhado de sapé da sua casa de taipa. Uma construção modesta, com paredes de barro e chão de terra batida. O ar está frio e úmido, e o cheiro de terra molhada se mistura com o odor de fumaça do fogão a lenha que sua mãe apagou na noite anterior. Você está deitado em uma rede puída, suspensa entre 2 vigas de madeira, e sente o frio penetrar pelas frestas das paredes. Não há eletricidade, nem interruptores. A única luz vem de uma lamparina a querosene, que projeta sombras trêmulas no chão. Você se levanta, esfregando os olhos para afastar o sono. Você sente um vazio no estômago. O jantar de ontem foi leve, apenas feijão com farinha, mas o café da manhã terá que esperar. Você sai de casa e enfrenta a chuva fina que cai sobre a fazenda. A chuva torna o trabalho mais difícil. Você chega ao cafezal, onde outros trabalhadores já estão reunidos, alguns tremendo de frio, sob capas improvisadas feitas de sacos de aninhagem. Você começa a colher os grãos de café, separando os maduros dos verdes com cuidado. O sol começa a surgir por volta das 7 horas, dissipando a chuva, mas o calor úmido torna o ar abafado. Enquanto trabalha, você conversa com Giovanni. Você também observa os outros trabalhadores. Alguns são mais velhos, com rostos marcados pelo sol e pelo cansaço. Outros são jovens como você, com sonhos de escapar da fazenda. Por volta do meio-dia, o capataz anuncia a pausa para o almoço. Enquanto você observa o cafezal, a conversa também gira em torno da cidade.
Um trabalhador mais velho, chamado Seu Zé, fala sobre São Paulo, onde dizem que há fábricas que pagam em dinheiro, bondes que se movem sem cavalos e ruas iluminadas por lampiões a gás. Você ouve com atenção, imaginando como seria viver em um lugar assim. Seu Zé alerta que a cidade é perigosa, com doenças e ladrões, mas também diz que há oportunidades para quem é corajoso. Você sente uma chama de esperança acender no peito. Talvez a cidade seja a sua chance de escapar do ciclo de pobreza da fazenda. Você bebe água de um riacho próximo, rezando para que esteja limpo. Doenças como febre amarela, disenteria e varíola são comuns no interior. E você já perdeu um irmão, Pedro, para febre há 2 anos, quando ele tinha apenas 10 anos. Não há médicos na fazenda. Se alguém adoece, depende de chás de ervas, menos como guaco para tosse, ou ervacidireira para febre, ou da benzedeira da vila. Dona Joana, que faz rezas e usa plantas para curar. Você toca o terço no bolso, um presente de sua avó, e pede proteção para sua família. O almoço termina, e você volta ao cafezal para mais 6 horas de trabalho. Você trabalha até o entardecer, enchendo cestos e entregando ao capataz. Ele anota seu nome em um caderno, mas você não sabe ler para confirmar se o registro está correto. Você recebe um vale, que pode usar na venda da fazenda para comprar comida, roupas ou ferramentas. O pagamento em dinheiro é raro, e os preços na venda são inflacionados, muitas vezes deixando você endividado. Você já ouviu histórias de trabalhadores que tentaram fugir da fazenda para escapar das dívidas, mas foram pegos pelos capatazes ou por jagunços contratados pelo fazendeiro. A ideia de ficar preso à fazenda para sempre o assusta. Você volta para casa exausto, com os pés doloridos e as mãos calejadas. O caminho lamacento está mais seco agora, mas você ainda precisa tomar cuidado para não escorregar. Sua mãe está cozinhando no fogão a lenha, e o cheiro de feijão enche a casa. Você se senta no chão com seus irmãos Manuel e Rosa, e a família divide uma cubuca de feijão com farinha e um pedaço de mandioca. Não há talheres. Você come com as mãos ou com uma colher de madeira que sua mãe esculpiu. A conversa gira em torno do dia. O capataz que gritou com um trabalhador por derrubar um cesto. A chuva que atrapalhou a colheita e os rumores sobre a cidade de São Paulo. Seu pai, José, um homem calado e endurecido por décadas de trabalho, alerta sobre os perigos da cidade. Lá é um lugar de perdição, ele diz, cheio de ladrões, doenças e patrões que exploram tanto quanto aqui. Sua mãe, Ana, concorda, mas você vê um brilho de curiosidade nos olhos dela. Ela também sonha com uma vida melhor, mas teme deixar a fazenda, o único lar que conhece. Você fala sobre as histórias que ouviu de seu Zé, sobre bondes elétricos e fábricas, e promete a si mesmo que um dia vai tentar a sorte na cidade. Por enquanto, porém, você está preso ao ritmo da fazenda. Não há eletricidade, então a noite é iluminada pela lamparina a querosene e pelo luar que entra pelas frestas da casa. Você se senta do lado de fora com sua família, ouvindo o som dos grilos e o canto distante de um violeiro na casa de um vizinho. Às vezes, alguém aparece para contar causos e histórias de lobisomens que rondam os cafezais, mulas sem cabeça que aparecem nas noites escuras, ou assombrações de escravizados que ainda vagam pela fazenda, buscando justiça. Você ri, mas no fundo, sente um arrepio. O interior é cheio de lendas, e a escuridão da noite parece esconder segredos. Aos domingos, a vida no campo ganha um pouco de cor. Você vai à missa na capela da fazenda, uma construção simples de madeira, onde o padre, que visita uma vez por mês, celebra a liturgia. A religião é o centro da vida comunitária. O catolicismo molda as festas, os casamentos e até as disputas. Depois da missa, há festas com música, dança e comida compartilhada. Você gosta do cateretê, uma dança animada acompanhada por viola e pandeiro, e das festas de São João, com fogueiras, quadrilhas e milho assado. São momentos de alívio em uma vida de trabalho incessante. Você dança com Rosa, sua irmã mais nova, que ri e tropeça nos passos e sente um raro momento de leveza. Antes de dormir, você reza com sua família, pedindo saúde e proteção. Você deita na rede, sentindo o cansaço nos ossos, e fecha os olhos. O sino tocará novamente às 4, e o ciclo recomeça. Mas enquanto adormece, você pensa em São Paulo. As histórias de bondes, fábricas e salários em dinheiro não saem da sua cabeça. Você começa a planejar sua partida, mesmo sabendo que é um salto no desconhecido. Depois de meses juntando vales e
e trocando-os por alguns mil-réis, você decide deixar a fazenda. É uma decisão arriscada. Você nunca saiu do interior. E a cidade é um mundo desconhecido. Sua família tenta dissuadi-lo, alertando sobre os perigos de São Paulo, as doenças, os cortiços, os patrões que exploram tanto quanto os fazendeiros. Sua mãe chora, temendo que você se perca na cidade grande. Seu pai, com o rosto endurecido, diz que você está abandonando a família. Mas você está cansado da vida na fazenda, do endividamento, da falta de perspectivas. Você ouviu falar de fábricas que pagam em dinheiro, de escolas onde talvez você possa aprender a ler e de uma cidade que está crescendo com o dinheiro do café. Você quer fazer parte disso. Você junta suas poucas posses, uma muda de roupa, um par de alpercatas, um facão, um terço que sua avó lhe deu e um pouco de comida embrulhada em um pano-pão de milho e um pedaço de carne seca. A viagem até São Paulo é longa, 2 dias a pé, até a estação de trem, em Jundiaí, uma cidadezinha a cerca de 20 quilômetros da fazenda. Você caminha por trilhas lamacentas, carregando suas coisas em um saco de aniagem. A primeira noite é passada ao relento, dormindo sob uma árvore, com o som dos grilos e o medo de ladrões ou animais selvagens. Você come metade do pão de milho, guardando o resto para o dia seguinte. No caminho, você encontra outros viajantes menos migrantes como você, em busca de uma vida melhor. Um deles, Manuel, um nordestino magro com olhos cansados, conta sobre a seca que destruiu sua roça no Ceará e o forçou a vir para o sul. Ele fala com amargura, mas também com esperança, dizendo que ouviu que São Paulo é a terra da oportunidade. Você sente uma mistura de solidariedade e medo. Será que a cidade realmente oferece esperança? Ou será apenas outra forma de sofrimento? Você chega à estação de trem em Jundiaí no segundo dia, com os pés doloridos e a roupa suja de lama. Usa seus mil-réis para comprar uma passagem de trem para São Paulo. O trem a vapor é uma novidade para você. O barulho da máquina, o cheiro de carvão e a velocidade o deixam maravilhado e um pouco assustado. Você se senta em um banco de madeira duro, apertado, entre outros passageiros trabalhadores, famílias, imigrantes, e observa pela janela as plantações de café, os morros verdejantes e, aos poucos, as primeiras construções de alvenaria que anunciam a cidade. Quando o trem para na Estação da Luz, em São Paulo, você fica boquiaberto. O prédio é imponente, com sua estrutura de ferro e vidro, inspirada nas estações europeias. Há pessoas por todos os lados, homens de terno com chapéus, mulheres com vestidos longos e sombrinhas, carroças carregadas de mercadorias e vendedores ambulantes gritando para oferecer café, pão, bananas ou pastéis. Você nunca viu tanto movimento. São Paulo tem cerca de 240 mil habitantes, um número enorme comparado à sua vila de menos de 1.000 pessoas. Você sente uma mistura de excitação e medo. A cidade é vibrante, mas também intimidadora. Você não sabe para onde ir, não tem conhecidos na cidade. E o pouco dinheiro que trouxe menos alguns mil-réis, guardados com cuidado, não vai durar muito. Você segue um grupo de trabalhadores que parecem saber para onde estão indo e chega ao bairro do Brás, uma área conhecida por abrigar migrantes e operários. Lá, você encontra um cortiço, um conjunto de casas precárias, com quartos minúsculos e superlotados. Você aluga um canto em um quarto compartilhado com outros 5 homens, pagando com seus últimos mil-réis. O cortiço é barulhento, com cheiro de comida, suor e lixo acumulado. Não há banheiro. Você usa uma vitrina coletiva no quintal, que suda um fedor insuportável, e a água vem de uma bica pública que nem sempre funciona. Você deita no chão, em um colchão fino de palha, e tenta dormir, apesar do barulho dos vizinhos e da incerteza do que virá amanhã. Você acorda antes do amanhecer, agora não pelo sino da fazenda, mas pelo barulho dos vizinhos no cortiço. O galo canta em algum quintal, e o som de carroças nas ruas de terra batida ecoa. Você dormiu em um colchão fino no chão, dividido com outros trabalhadores, 2 italianos, um português e 2 brasileiros. Não há luz elétrica. Você acende uma vela para se arrumar, tomando cuidado para não derrubá-la e causar um incêndio, algo comum nos cortiços. Você veste sua única camisa limpa e calças remendadas, lava o rosto na bica do quintal e come um pedaço de pão com café ralo que um colega, Antônio, um português que trabalha em uma padaria, dividiu com você. Depois de dias perguntando nas portas das fábricas, você conseguiu um emprego em uma indústria têxtil no Brás. O trabalho começa às 6 horas, Volca caminha 20 minutos pelas ruas de terra,
ainda lamacentas por causa da chuva recente. Você passa por carroças carregadas de mercadorias, crianças descalças brincando nas poças e mulheres carregando baldes de água da bica. O cheiro de fumaça das chaminés das fábricas domina o ar, misturado com o odor de lixo acumulado nas esquinas. Você sente uma mistura de excitação e nervosismo. A cidade é diferente de tudo o que você conheceu, mas também é um lugar onde cada dia é uma luta. Você chega à fábrica, uma construção grande e barulhenta, com máquinas movidas a vapor que fiam algodão. Seu trabalho é operar uma das máquinas, alimentando-a com fios e garantindo que ela não trave. O barulho é ensurdecedor, como um trovão constante, e o ar está cheio de poeira de algodão, que irrita seus pulmões e faz você tossir. Você trabalha das 6 horas às 18 horas, com uma pausa de 30 minutos para o almoço. O salário é pago em dinheiro, cerca de 8.000 rajé por semana. Uma novidade em comparação com os vales da fazenda. Mas o custo de vida na cidade é alto. O aluguel no cortiço consome metade do seu salário, e o resto vai para comida, roupas e outras necessidades básicas, como sabão ou querosene para a lamparina. O trabalho na fábrica é tão exaustivo quanto no cafezal, mas de uma forma diferente. Na fazenda, você enfrentava o sol e a chuva. Aqui é o barulho, a poeira e o risco constante de acidentes. Você vê colegas perderem dedos nas máquinas ou sofrerem queimaduras com o vapor. Um trabalhador, João, um nordestino que trabalhava na máquina ao seu lado, perdeu 2 dedos na semana passada e foi mandado embora sem indenização. Não há leis trabalhistas e o patrão, um homem rico que você nunca vê, não se importa com a segurança. Você ouve falar de greves organizadas por trabalhadores italianos que exigem melhores salários e condições, mas tem medo de se envolver. Perder o emprego significa passar fome, e você não tem para onde voltar. Você trabalha ao lado de Giuseppe, o italiano que conheceu na fazenda e que também migrou para a cidade. Ele é mais ousado que você, falando abertamente sobre as greves e os sindicatos que estão se formando, inspirados por ideias socialistas que vieram da Europa. Ele diz que os trabalhadores precisam se unir para exigir direitos, mas você hesita. No cortiço, há rumores de que grevistas são presos, espancados ou colocados em listas negras, impedidos de conseguir outro emprego. Você admira a coragem de Giuseppe, mas o medo mantém silêncio. Na pausa para o almoço, você se senta em um canto da fábrica com sua marmita menos feijão, farinha e, se tiver sorte, um pedaço de carne seca. Você conversa com outros operários, muitos deles imigrantes. Giuseppe divide um pedaço de polenta com você e conta histórias sobre sua terra natal, onde as pessoas comiam pão com azeite e vinho. Você retribui com um pouco de farinha, e a troca cria um laço entre vocês. A conversa também gira em torno das greves. Giuseppe fala com entusiasmo sobre uma manifestação que está sendo planejada, mas você apenas escuta, dividido entre a curiosidade e o medo. Você também conhece Maria, uma lavadeira nordestina que trabalha no cortiço, lavando roupas para famílias ricas no centro. Ela se junta ao grupo no almoço, trazendo um pouco de cuscuz que fez. Maria conta histórias sobre o sertão, onde a seca destruiu sua roça e a forçou a migrar para São Paulo. Ela fala com saudade, mas também com humor, fazendo todos rirem com suas imitações dos patrões ricos. Você sente uma conexão com ela. Como você, ela é uma migrante tentando sobreviver na cidade grande. Você sai da fábrica exausto, com o corpo dolorido e a cabeça zumbindo do barulho das máquinas. O sol está se pondo, e as ruas do Brás estão cheias de trabalhadores voltando para casa. Você passa por um vendedor ambulante que oferece pastel de carne, mas não tem dinheiro para comprar. O cheiro é tentador, e seu estômago ronca, mas você precisa economizar. No cortiço, você divide o jantar com seus companheiros de quarto. Uma sopa rala de feijão com macarrão, feita em um fogão a lenha comunitário no quintal. A comida é escassa, e você sente fome mesmo depois de comer. Você lava suas roupas na bica, usando um sabão barato que irrita a pele, e pendura-as em um varal improvisado. O cortiço é barulhento à noite, com crianças chorando, casais discutindo, e o som de uma viola vindo de algum lugar. Você se senta no quintal, com Giuseppe, Antônio e Maria, e a conversa flui. Antônio, português da padaria, traz um pedaço de pão velho que todos dividem. Você começa a sentir que o cortiço, apesar de suas dificuldades, é uma comunidade onde as pessoas se ajudam. À noite, o cortiço ganha vida. Alguém toca uma viola e outro canta um choro, um ritmo novo,
que mistura influências africanas e europeias. Você ouve histórias de outros trabalhadores. Antônio fala sobre Lisboa, onde deixou a família. Maria conta sobre as festas de São Gonçalo no sertão. Giuseppe sonha em abrir uma pequena venda na cidade. Você sente uma mistura de solidão e pertencimento. A cidade é dura, mas há uma camaradagem que lembra a vila onde você cresceu. Aos domingos, você frequenta a igreja de São Francisco, no centro de São Paulo, onde reza por saúde e proteção. A caminhada até lá é longa, mas vale a pena. A igreja é um lugar de paz, com seus vitrais coloridos e o cheiro de incenso. Você também participa das festas religiosas, como a de São João, com fogueiras, quadrilhas e milho assado, ou a de São Benedito, que atrai muitos descendentes de escravizados como você. Nessas festas, você dança o machixe, um ritmo animado que está ganhando as ruas de São Paulo, e sente uma alegria que faz esquecer as dificuldades por algumas horas. Mas a cidade também traz perigos. Você evita sair à noite, pois ouve falar de assaltos nas ruas escuras do Brás. Uma vez, você testemunha uma briga entre trabalhadores e policiais que dispersam uma manifestação com cacetetes. Você também ouve rumores de uma epidemia de febre amarela que está matando pessoas nos cortiços. O medo está sempre presente, mas você tenta se concentrar nas pequenas alegrias. Uma dança, uma conversa, um momento de descanso. A saúde é uma preocupação constante, tanto no campo quanto na cidade. No cortiço, a falta de saneamento básico facilita a propagação de doenças como febre amarela, varíola e tuberculose. O lixo se acumula nas ruas e a latrina coletiva do cortiço transborda, espalhando um cheiro fétido. Você já viu vizinhos adoecerem e morrerem por falta de tratamento. Médicos são caros e inacessíveis, e as farmácias vendem remédios duvidosos, muitas vezes falsificados. Você confia em chás de ervas menos como boldo para o estômago ou guaco para a tosse, e nas rezas de Dona Clara, a benzedeira do cortiço, que usa ervas e orações para curar. A água da bica nem sempre é limpa, e você tenta ferver antes de beber, mas nem sempre há lenha suficiente. Você ouve falar de campanhas de vacinação contra a varíola, lideradas por médicos como Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, essas iniciativas ainda são limitadas, especialmente nos bairros pobres como o Brás. No inverno, você pega uma gripe forte e passa dias tossindo, com febre. Sem dinheiro para o médico, você depende de chás e rezas. Maria, a lavadeira, ajuda, trazendo um chá de ervacidreira e chamando Dona Clara para benzer você. Felizmente você melhora, mas nem todos têm sorte. Um de seus colegas de quarto, um italiano, chamado Paulo morre de tuberculose, deixando o cortiço em luto. Você é analfabeto. Como a maioria dos trabalhadores do Brasil em 1900, no campo, as escolas eram praticamente inexistentes. Na cidade, há algumas escolas públicas, mas elas são insuficientes, e você não tem tempo nem dinheiro para estudar. Você vê homens no centro da cidade lendo jornais, como o estado de S, Paulo ou a província de São Paulo, e sente inveja. Você promete a si mesmo que um dia aprenderá a ler, talvez em uma escola noturna para trabalhadores. Mas por enquanto, isso parece um sonho distante. No cortiço, algumas crianças vão à escola, mas muitas trabalham como engraxates ou vendedores ambulantes para ajudar suas famílias. Apesar da falta de educação formal, a cultura popular é vibrante. Você ouve contadores de histórias nas praças do Brás, narrando lendas sobre o Saci, a caipora ou assombrações urbanas. Você também frequenta o teatro popular, onde peças cômicas e dramas fazem sucesso entre os trabalhadores. O carnaval está começando a ganhar força em São Paulo, com desfiles improvisados nas ruas do Brás e da Muca, onde você dança ao som de maxiches e lundus, ritmos que misturam influências africanas, indígenas e europeias. Aos domingos, você vai aos bailes do bairro, onde o som da viola, do pandeiro e do cavaquinho anima a noite. Você começa a gostar de dançar, mesmo sendo tímido no início, e Maria o ensina alguns passos do machixe, rindo quando você tropeça. São Paulo em 1900 é uma cidade de contrastes. No centro, você vê bondes elétricos, introduzidos em 1899, que se movem sem cavalos, um espetáculo que ainda o fascina. As ruas como a 15 de novembro e a rua direita são pavimentadas e iluminadas por lampiões a gás. E há cafés elegantes como o Café Guarani, onde a elite se reúne para discutir política e negócios. Você passa por essas ruas às vezes
Quando vai à igreja ou ao mercado e observa os homens de terno e as mulheres com vestidos longos e chapéus enfeitados. É um mundo que parece inalcançável. Mas no Brás, onde você vive, a realidade é outra. Ruas do Teara, lamacentas na chuva, cortiços superlotados e pobreza. O cheiro de lixo e esgoto é constante. E as casas de taipa ou madeira rangem com o vento. Você sonha com uma vida como a dos homens de terno do centro, mas sabe que por enquanto sua realidade é o cortiço, a fábrica e a luta diária para sobreviver. Ainda assim, a cidade tem uma energia que o campo não tinha, menos o movimento, as vozes, as possibilidades. Você sente que mesmo com todas as dificuldades está começando uma nova vida. Passam-se meses e você começa a se adaptar à vida na cidade. Você faz mais amigos no cortiço. Maria, a lavadeira nordestina, que sempre tem uma história engraçada. Antônio, o português da padaria, que traz pão velho para dividir. E Giuseppe, que continua falando sobre greves e sindicato. Você aprende algumas palavras em italiano, amico lavoro, e até arrisca dançar o machixe nos bailes de domingo. A cidade é dura, mas você começa a sentir que pertence a esse lugar. O trabalho na fábrica continua exaustivo. Você aprende a operar a máquina com mais habilidade, mas o risco de acidentes nunca desaparece. Você economiza cada R$1000, sonhando em alugar um quarto só para você no cortiço ou até comprar uma camisa nova. A comida é escassa e você complementa suas refeições com o que consegue no mercado, menos bananas, mandioca ou, em dias de sorte, um pedaço de carne barata. Você também começa a frequentar o mercado municipal, onde vendedores gritam para atrair clientes, e o cheiro de peixe, frutas e especiarias enche o ar. Giuseppe o convida para uma reunião secreta no cortiço, onde trabalhadores discutem a formação de sindicatos e planejam greves. Você vai, mais por curiosidade do que por coragem, e ouve homens e mulheres falando sobre ideias novas: socialismo, anarquismo, direitos dos trabalhadores. Eles dizem que os patrões acumulam fortunas enquanto os operários vivem na miséria, e que só a união pode mudar isso. Você fica impressionado, mas também assustado. No dia seguinte, você vê policiais rondando o bairro, e rumores dizem que estão procurando agitadores. Você decide se manter afastado, mas as palavras de Giuseppe ficam na sua cabeça. Em 1900, São Paulo está começando a ver as primeiras greves, lideradas principalmente por imigrantes italianos, que trazem ideias de organização operária da Europa. Você lê, ou melhor, ouve alguém ler menos notícias sobre uma greve em uma fábrica de tecidos no bairro da Moca, onde trabalhadores conseguiram um pequeno aumento de salário. Você começa a se perguntar se vale a pena arriscar, mas o medo de perder o emprego ainda é maior. A saúde continua sendo um desafio. No inverno, uma epidemia de febre amarela atinge o Brás, e você vê famílias inteiras adoecerem. O cortiço fica silencioso, com medo da doença. Você tenta evitar a bica pública, que dizem estar contaminada, e ferve a água sempre que pode. Quando você pega uma gripe forte, Maria e Dona Clara o ajudam com chás e rezas, e você melhora depois de dias de febre. Mas Paulo, seu colega de quarto, não tem a mesma sorte. Ele morre de tuberculose e você ajuda a carregar o caixão simples até o cemitério. A cidade também é perigosa. Você evita sair à noite, pois ouve falar de assaltos nas ruas escuras do Brás. Uma vez, você vê uma briga entre trabalhadores e policiais, que dispersam uma manifestação com cacetetes. Você também ouve histórias de mulheres que desaparecem nos becos e de crianças roubadas para trabalhar em fazendas distantes. Você carrega seu facão na cintura quando sai à noite, mas reza para nunca precisar usá-lo. Apesar das dificuldades, você não desiste de sonhar. Você quer aprender a ler, ter uma casa melhor, talvez até formar uma família. Você começa a guardar alguns R$1000, escondendo-os em um pano costurado dentro do colchão. Você pensa em voltar ao interior para visitar sua família, mas a passagem de trem é cara e você não sabe se eles o receberiam bem depois de partir. Sua mãe escreve, ou melhor, dita a um padre uma carta que um colega lê para você, dizendo que Manuel, seu irmão, começou a trabalhar no cafezal e que Rosa está ajudando em casa. Você sente saudades, mas também orgulho de estar tentando algo novo. Você encontra alegria nas pequenas coisas. Uma noite de dança no cortiço, uma conversa com Maria e Giuseppe, uma missa na igreja que renova sua fé. A cultura popular é o que mantém você vivo. Você começa a gostar das músicas novas, como o choro e o machixe,
e até tenta tocar uma viola que Antônio empresta. Você também participa do carnaval, que está começando a ganhar força em São Paulo, com desfiles improvisados, onde as pessoas dançam ao som de tambores e cavaquinhos. Você sente que mesmo com todas as dificuldades, está construindo uma nova vida. Você sobreviveria no Brasil de 1900? A vida, seja no campo ou na cidade, exige uma resiliência que talvez você nunca tenha testado. No campo, você enfrenta o trabalho árduo nos cafezais, o endividamento do sistema de vales e a falta de perspectivas. A fazenda é uma prisão disfarçada, onde o trabalho consome seu corpo e os sonhos parecem distantes. Na cidade, você troca a previsibilidade da fazenda pela incerteza urbana, com salários baixos, cortiços superlotados e o risco constante de doenças. O trabalho na fábrica é tão exaustivo quanto no campo, e os perigos menos acidentes, assaltos, epidemias, estão sempre à espreita. Mas há momentos de alegria que tornam a vida suportável. No campo, as festas de São João, com suas fogueiras e quadrilhas, trazem alívio. Na cidade, os bailes de machixe, as conversas no cortiço e a solidariedade entre os trabalhadores criam um senso de comunidade. Você descobre a força da cultura popular, menos as músicas, as danças, as histórias e a resiliência de pessoas como você, que enfrentam a pobreza com esperança e criatividade. Sua sobrevivência depende de sua capacidade de se adaptar. Você aprende a economizar cada R$1000, a compartilhar comida com os vizinhos, a evitar as ruas escuras à noite. Você também aprende a valorizar as pequenas vitórias. Um dia sem acidentes na fábrica, uma noite de dança no cortiço, uma carta da sua família que alguém lê para você. A religião, com suas missas e festas, dá sentido à sua vida, enquanto as ideias novas de Giuseppe sobre sindicatos e direitos plantam uma semente de mudança. Você é parte de um Brasil em transformação. Em 1900, o país é uma república jovem, marcada pela riqueza do café e pela pobreza da maioria. As cidades como São Paulo estão crescendo, com bondes elétricos e fábricas, mas as desigualdades, heranças da escravidão e do sistema colonial menos ainda, moldam a vida. Você, como milhões de trabalhadores rurais, migrantes e imigrantes, está construindo o futuro com suor, esperança e sonhos. Você sobreviveria? Talvez sim, se conseguisse se adaptar à dureza do trabalho, às doenças e à pobreza. Talvez não, se o peso das desigualdades e dos perigos fosse demais. Mas com certeza, você seria transformado pela experiência. Você descobriria uma força que talvez nem soubesse que tinha. Uma capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas e de sonhar com um futuro melhor, mesmo em um mundo tão desafiador. Viver no Brasil de 1900 é um teste de resistência, paciência e esperança. Você enfrenta um mundo sem eletricidade, saneamento básico ou assistência médica acessível. O trabalho, seja no campo ou na cidade, consome seu corpo e sua energia, mas também molda sua identidade. A cultura popular, menos as músicas, as danças, as festas religiosas, é o que dá cor à sua vida, enquanto a solidariedade entre os trabalhadores o ajuda a enfrentar as adversidades. Sua jornada do interior de São Paulo ao Cortiço do Brás reflete a história de milhões de brasileiros que no início do século XX lutaram para sobreviver e sonharam com um futuro melhor. Você aprende a viver com pouco, a compartilhar com os outros e a encontrar beleza em um mundo difícil. Sua história é de um país em transição, onde o progresso das elites convive com a luta dos trabalhadores. Você sobreviveria no Brasil de 1900? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: você nunca seria o mesmo.